Ainda. Vou aproveitar então para começar a falar sobre o canal, sobre a proposta, então daí dá para entender um pouco melhor. Mas, bom, bem-vindos todos vocês que estão chegando agora. Esse canal, né, que é a Casinha Virtual, ele é um desdobramento do estúdio que existe aqui em Ipanema, do qual eu sou sócio, onde fica o meu consultório. E somos 4 pessoas agora, a princípio, nesse projeto, e aí a ideia é manter um canal aberto de diálogo com outros profissionais de diversas áreas, né? Eu aqui estou representando a psicanálise, tem uma colega que é de uma técnica chamada movimentos primordiais, tem uma outra que é do Pilates, tem o André que também é do Pilates. Então a ideia é a gente toda semana trabalhar um tema específico, e a psicanálise vai tentar entrar ali junto com isso ou não também, se for, enfim, um outro tema que surgir também, tudo certo. E o que eu ia falar? Tá, então a ideia dos encontros de psicanálise, a princípio, seria ser a cada 15 dias, né, dependendo da disponibilidade também dos colegas que podem participar. Mas ao longo dos outros dias também, enfim, vão acontecendo outras interferências lá de outros profissionais de outras áreas, entendeu? Bom, quero te agradecer, Juliana, por ter aceitado esse convite de estrear. É a primeira pessoa que está participando aqui. Juliana é psicanalista, psicóloga, é minha colega lá do Corpo Freudiano. E eu tinha pensado nessa primeira apresentação, né, sobre a psicanálise, falar sobre as bases principais, os fundamentos da psicanálise, um pouco da história de como começou, e algumas perguntas, né, que a gente ouve bastante de pacientes ou mesmo de pessoas que têm curiosidade sobre a psicanálise, para que serve, como que trabalha, mas né, de onde surgiu, enfim. E acho que não poderia ter escolhido alguém melhor. Tinha acompanhado a Juliana algumas vezes nas apresentações que ela fez sobre o tema, nos congressos da escola, enfim, em outros lugares. E ela fala sobre isso de uma maneira muito legal, assim. Então, imediatamente pensei que você seria minha companheira de estreia na tecnologia. Então, Tamo muito junto. obrigado, tá? Obrigada a você, Rafael. Bom, como eu tinha falado, né, como eu já adiantei um pouco aqui, a ideia seria falar um pouco hoje sobre o que é a psicanálise, de como surgiu e um pouco, né, da história dela e como, enfim, e essas perguntas que surgem sempre, né, como é que funciona, quem que pode fazer, quem não pode, quais são as indicações, para que serve, né, como que a pessoa vai experimentando esse percurso, né? E queria falar com quem está aí assistindo que tem esse botãozinho que eu descobri hoje também, agora à tarde, que esse botão que tem um ponto de interrogação, que você pode clicar nele, faz uma pergunta, e aí eu vou tentar ir vendo aqui durante a nossa conversa, e se eu não conseguir, né, a gente não conseguir responder imediatamente, no final a gente volta e passa a responder, certo? Então, se alguém já tiver alguma pergunta por agora, eu acabo vendo alguns comentários, mas ele passa rápido, né? Então, se for uma Ainda pergunta, bem, manda. tô perdida, olhando todos eles. É, aí, às vezes, eu não consigo ler a tempo, assim, porque eu estou tentando coordenar as coisas. Mas aí, quem quiser fazer alguma pergunta mesmo, manda por esse canal ali, do ponto de interrogação, que aí fica registrado e depois eu consigo fazer né, no final da apresentação, certo? Uhum. Então, Certo, muito bom. Juliana, com a palavra. Pode começar como você obrigada. quiser. E a ideia mesmo é ser um bate-papo, não temos. Né, a ideia é, enfim, trocar uma ideia mesmo sobre o que te move dentro da psicanálise, por que que você né, que você estuda essa parte, e, enfim, vou fazer algumas perguntas como psicanalista, mas também como alguém, como o antes do psicanalista talvez perguntaria, né, para poder tentar também levar enfim, uma resposta mais direcionada para quem não conhece ou não está familiarizado com a psicanálise, certo? Tá bom, Muito tá bem. certo. Você quer começar falando o Vamos lá. quê? Sobre como que começou a psicanálise? Você quer fazer um apanhado mais histórico? O que que você acha? Acho que vou começar contando um pouco da minha história, Ótimo. tá? Então vamos Então, lá. boa noite, gente. Agradeço, Rafael, o convite. A gente partilha sobre isso, né, no corpo, enfim, nos nossos papos sobre psicanálise, a gente troca bastante.
E agradeço o pessoal da casinha também pelo convite. Nunca participei disso, estou nervosa, mas 2 minutinhos depois a coisa flui, né? Tô contando com... É isso, assim, eu fiquei... Oi. Não, eu ia perguntar, você Rafael, já pegou uma cachaçinha aí, alguma coisa assim? pra Não, né? depois. Rafael me chamou, eu falei, ai, que nervoso. Depois eu falei, gente, eu tenho anos de análise, não é uma timidez que vai me parar, né? E aí eu acho que a gente já pode falar disso. A análise, ela traz efeitos, né? Então, assim, a timidez, ela não deixa de existir, mas a gente encara, a gente vai, mesmo assim, vai com vergonha mesmo. Sim. Então, vamos lá. A ideia é a gente falar um pouco sobre psicanálise, né? O que é, para que serve, como funciona, quais os efeitos. E aí, eu sou psicóloga, me formei em psicologia e estudei psicanálise na faculdade. Só que quando eu vi a psicanálise na época da faculdade, eu falei, não quero saber disso de jeito nenhum, mas isso é o que eu não vou fazer. Enfim, e passou e tal. Eu terminei a faculdade, eu já atendia como psicóloga. 2 anos depois, eu entrei em análise. E aí, tudo mudou. Né? Assim, eu não lembro do que minha analista disse, eu lembro do que me levou para análise, mas eu não lembro do que eu disse na sessão. Eu sei que quando eu saí, parecia que não tinha chão. Falei, gente, o que é isso? E foi logo Então, na primeira assim, sessão ou isso foi depois, no decorrer da... na primeiríssima, eu já fiquei assim de um jeito desnorteada. Eu falei, o que é isso? E então eu conheci a psicanálise na análise, mesmo tendo estudado psicologia, mesmo tendo feito matéria sobre psicanálise, eu conheci a psicanálise na análise. E eu acho que essa parte é boa para a gente já começar, né? Assim, quer saber do que é análise, fazer. Nada que a gente disser aqui vai contemplar o que é uma análise. E uma análise não é gostosa sempre, ou melhor, quase nunca. Às vezes a gente sai um pouco feliz, mas na maioria das vezes a gente sai bem bagunçado, né? É um processo, é um percurso, uma travessia que requer investimento e coragem. Eu fico sempre pensando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu repito sempre, o que seria de mim sem minha análise? Deixa eu te interromper rapidinho, que estão pedindo para eu tirar os comentários, que estão atrapalhando. Eu não sei fazer isso, quem sabe fazer? Poderia... Só um minutinho, Ju. Te interromper. Não sei fazer. Ih, gente, quem sabe fazer isso? Calma aí, rapidinho. Não é isso daqui. Eu coloquei uma foto aqui no lugar do negócio. Que a gente estava feio, né, Rafael? Isso. Obrigada. Caraca, o que eu tô fazendo? Tomara que eu não entre numa foto imprópria. A foto do teste. E aí, por que não tá rolando? Ó, é possível bloquear os comentários, mas como é que faz isso? Quem pode ajudar? Como é que eu faço isso? Tem que ser eu, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Essa foto também daí, tá? Eu não sei tirar, a foto tá aqui. Como é que eu tiro isso, gente? Não é aqui? E se eu clicar isso e a foto for embora? Ela fechar? Ih, gente, não tá dando não. Deixa eu ver aqui. 3 pontinhos na caixa dos comentários. Desativar comentários. Pronto, consegui. Agora essa foto que eu não tô conseguindo tirar. Você compartilhou a tela? Não, eu tirei a... Sei lá, que eu apertei aqui e apareceu essa foto. Eita, caceta. Ai, ai. A gente vai ficar com essa foto aí mesmo, hein, Ju? Tá. Vamos lá, depois eu vou tentando descobrir. Eu desativei os comentários, gente, para não ficar atrapalhando né, ficar passando em cima do rosto da Juliana. Daí quem quiser mandar alguma pergunta, então manda, por favor, para aquele pontinho de interrogação, tá? Então vamos lá, desculpa te interromper. Vou tentar mexer aqui enquanto isso. Volta para o Rafael, isso. Isso. Então, partindo daí, né, o que uma psicanálise propõe, né? Eu gosto de pensar a psicanálise como um método de investigação do inconsciente. Geralmente uma pessoa chega no consultório com um sintoma. Por exemplo, eu acho que talvez aconteça um pouco com você, né? Ansiedade, aparece muito. Né? Uma ansiedade, uma angústia, né? ou como pânico, enfim. Isso é um sintoma, né? E a pessoa chega para análise com isso. E o que o psicanalista faz? O psicanalista, ele não abre mão do sintoma, ele não vai desfazer do seu sintoma. Ele investiga o sintoma, porque através do sintoma é possível chegar ao inconsciente. E aí Freud inventou a psicanálise lá atrás dessa maneira, né? Ele era médico, trabalhava lá e via que apareciam os sintomas na galera, os sintomas histéricos, né? E
começou a sacar que não era de remédio que se tratava, não era de uma intervenção médica, né? Que tinha alguma outra coisa que fazia aquele sintoma comparecer ali. E pela fala, isso era acessado, né? E daí ele inventa a psicanálise. Então, o sujeito chega pra gente com um sintoma, e eu acho que o grande lance da psicanálise é esse: a gente não vai se desfazer do sintoma, não vai tratar com uma técnica, com um jeito de. Mas a gente vai na investigação. Como é que é a sua ansiedade? Nenhuma ansiedade é igual a outra, nenhuma depressão é igual a outra. Isso é extremamente importante, né? Às vezes o discurso que se vende eu tenho depressão. Aí vai no Google, lê tal coisa. Não! A depressão é de cada um, a ansiedade é de cada um, o sintoma é de cada um. Ou seja, não trabalha com uma coisa muito de regra e de manual, né? No sentido da receita de bolo, assim, né? Ou seja, para depressão significa que é isso, 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 tem que fazer tal coisa para poder. Não está dentro dessa. Não tem esse sentido, né? Pois não é. E o que é muito mais difícil, né? Seria mais fácil se tivesse uma receitinha, faça tal coisa, tá livre. Não tá. E é isso, assim, né? Então, o sintoma acaba sendo uma pista. Vamos por aqui, que se a gente for por aqui, a gente chega lá. E é lá que o analista quer chegar, né? Na fantasia inconsciente por trás disso tudo. Essa fantasia inconsciente que está em cada um de nós é construída lá atrás, né? A gente nasce, é mergulhado nesse mundo da linguagem, a gente vem numa família específica, escolhem um nome para a gente tem um lugar determinado na prole, então a gente é julgado em alguma coisa que já existe, né? E a gente vai construindo a fantasia a partir daí, desse, a gente chama do grande outro, né? O lugar da linguagem, onde todos nós estamos inseridos. E aí a gente já tem um nome, a gente já tem uma posição na família. E a gente é meio que regido por isso, né? Isso vai determinando o caminho que a gente vai tomando na vida. E a psicanálise vai investigar tudo isso. Para a gente minimamente poder se separar desse grande outro que ele é impositivo, né? Por exemplo, um exemplo bobo, né? Fui fazer medicina, não sabia que era porque meus pais queriam, porque era o desejo deles, não era. Estudei, fiz, fui trabalhar e de repente me pego numa ansiedade, num desconforto, chego no consultório do analista, vou fazendo minha análise, trabalhando pra caramba e me dou conta que o desejo não era meu, era deles. E aí, o que eu faço com isso? Né, assim, já tenho uma carreira, eu faço o que com isso, né? Saiu. Tirei, achei finalmente. E aí, na análise, a gente tem essa possibilidade de escolher o que a gente faz, né? Eu gosto daquela frase de Freud, né? Qual a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, ou seja, tem um pouco disso, dessa frase especificamente, né? Que é um caminho que a psicanálise ajuda a pessoa a fazer de alguma forma, que é justamente entender até onde ela está inserida no próprio sintoma, né? Ou seja, até que ponto esse sintoma, né, não está sendo gerado por alguma questão que ela mesma ali não está implicada, né? Porque é meio comum, né, receber no consultório, porque minha mãe é assim, porque meu pai é assado, ou as questões do relacionamento, né? Meu namorado, minha namorada faz sempre assim comigo, e eu não sei porquê, eu só consigo achar pessoas desse tipo, ou seja, né, tem uma questão muito que é disso, né, de colocar muito numa outra pessoa, né, alguma história, né, e a pessoa sentindo aquele sintoma ou está sofrendo de alguma coisa. Acho que o que você está falando é isso, né, da psicanálise, direcionar esse sintoma, esse sofrimento, para que a própria pessoa possa se questionar de onde vem isso, né? Ou seja, não é simplesmente algo que vem do nada, né? Tem alguma coisa da própria história, né? Se implicar nisso, de que se queixa, né? E voltando ao que a gente estava falando um pouco, né? A gente é inserido num contexto e a gente vai vivendo, mas a gente tem alguma coisa a ver com isso, né? Então, às vezes as pessoas brincam, vai para análise para descobrir que tudo é culpa da mãe, culpa do pai. Não, não é culpa da mãe, do pai. Eu escolho o que eu faço com a minha vida, né? E muitas das vezes eu escolho inconscientemente. Mesmo assim, inconsciente é uma escolha aí. E na psicanálise a gente bancar isso, a trazer para o consciente, né? Então, o que a psicanálise faz? Desrecalca, né? O recalque é aquilo que está preso no inconsciente. Bom, vamos lá primeiro. A gente é ser da pulsão, a gente não é instintual, né? Igual o bicho que nasce, cresce, reproduz e morre. A gente é pulsional. O que é a pulsão? Bem simplificadamente. O que é a pulsão?
É, é alguma coisa que é a maneira como a sexualidade participa da vida psíquica, né? E a sexualidade para a psicanálise também é um conceito muito amplo, né? Não é o do senso comum. Então, somos seres pulsionais. A pulsão, ela quer satisfação o tempo inteiro. Então, somos esses seres pulsionais que queremos satisfação o tempo inteiro. Isso é possível? Não é possível. E aí, a pulsão, ela é recalcada. Até porque lá no início da nossa vida, o eu não tem... Aí eu já vou falar complicado. Eu, super eu mas enfim, né? São coisas que a gente não vai tocar aqui agora, mas enfim, o eu ele recalca dessa maneira porque ele não consegue lidar com a pulsão de um outro jeito. E a psicanálise ela desrecalca a pulsão. Bom, se a gente recalca porque não tem condição de lidar com essa pulsão avassaladora que quer tudo ao mesmo tempo e para ontem satisfação, a psicanálise vem desrecalca, o que acontece com a gente, né? Uhum. E a psicanálise traz justamente isso, assim, a possibilidade de você ter outros meios do que fazer com isso. Uhum. Então, por exemplo, ser humano tem fome de bolo, tem fome de peixe com molho de camarão, tem fome de tal, quer dançar aquela música. A gente não faz as coisas por necessidade. Claro, a gente precisa comer, mas está para além, né? A gente não tem uma relação sexual para reproduzir. A gente escolhe tal pessoa, e muitas vezes essa repetição aparece muito, né, na análise. Mas eu me relaciono sempre com as mesmas pessoas, com as pessoas que funcionam de um mesmo jeito, né? Então tem uma escolha aí. Não é instinto, é pulsão, é de outro jeito. Só que não dá pra gente comer tudo, pegar todo mundo, fazer todas as viagens. Tem um limite, né? Tem uma insatisfação em jogo. Então, a psicanálise vai lá, acessa o inconsciente, né? Por meio da fala, associação livre, né? A gente usa esse termo. O que é associação livre? Fale. Fale o que vier na mente, fale o que você acha bobeira, fale o que você acha importante, no seu tempo também. Não tem aquilo do analista ficar forçando. Não, mas vai falar disso sim. E é curioso, né? Porque muitas vezes no consultório chega um paciente também que diz: hoje eu não tenho nada para falar, ou então não aconteceu nada de diferente essa semana. E agora, sobretudo nesse momento, né, da quarentena, todo mundo está mais em casa, não tem saído mesmo, né? Então parece que as coisas de fato não estão acontecendo muito, né? Então tem muito essa resposta: não, hoje não tenho nada para falar. E aí, né, estimular a associação lírica a falar o que vem à cabeça, né? Ou seja, não precisa ter essa história, né? Você não precisa contar uma coisa que seja linear. Lógico, às vezes tem, né, uma questão específica que aconteceu, que causou algum sofrimento, algum desconforto, e acaba sendo o fio, né, para conduzir ali a sessão naquele dia. Mas nesse dia em que a pessoa diz que não tem nada para falar, curiosamente, são dias que acabam surgindo muitas coisas. Né? Quando a pessoa se entrega a essa técnica da associação livre, que é falar o que vem à cabeça, independente, né, do que da censura pode dizer, tipo, isso não tem nada a ver, eu não vou dizer isso porque tenho vergonha, ou isso não tem menor nexo com uma outra coisa que eu estava dizendo semana passada, e acabam sendo sessões bastante interessantes nesse sentido, né, de produção ou seja, chegou dizendo que não tem nada para dizer e acaba dizendo muito mais do que imaginava, né, normalmente. Porque aí eu acho que resiste menos, né, não vem com a coisa tão pronta, e a resistência, ela dá uma... Você senta e fala. Mas você falou uma coisa importante, Rafael, que o desejo do analista é desejo de que haja análise. Então, o analista se convence quando o sujeito chega e diz: não tenho nada para falar. O analista diz: aí. Então, é isso que faz uma análise funcionar, né? O desejo do analista, a transferência. A gente está pincelando um pouco de alguns conceitos assim de uma maneira muito simplificada para explicar um pouquinho como é que funciona, né? Então, assim, como é que funciona a análise? Tem um analista, tem um analisante, tem uma fala e tem a transferência, que é isso, é uma atualização do inconsciente. Na relação com aquele analista, o meu inconsciente é atualizado. Então, ele comparece ali e por meio dessa atualização, eu tenho meios, né, com as intervenções do analista, de descobrir que existem outras saídas para as questões que eu achava que estavam determinadas. Então, por exemplo, eu achava que só era, voltando, por exemplo, lá do ser médico, eu achava que só podia ser médico, não podia ser outra coisa. E aí, o inconsciente comparecendo na sessão, eu descubro que, de repente, eu posso fazer outra coisa. Né? Então, a análise funciona pela transferência, que é isso. Eu suponho um saber no meu analista. Mas não é um saber, vou dar um spoiler para quem não faz análise. O analista, ele não sabe da sua vida.
Ele não sabe do que está dentro do seu inconsciente. Ele sabe que tem um inconsciente, né? E, aliás, uma dica bacana. E da mesma maneira, desculpa te interromper, mas da mesma maneira como não tem essa receita do bolo, como você deu no exemplo da depressão, né? Ou seja, cada um vai ter a sua própria depressão, também não tem esse saber que é o que ele tem que fazer, né? O analista tem que fazer para que você não tenha depressão, né? Tem é um pouco disso que você está falando também, né? Isso. Não é E isso é esse bacana saber que porque... está em jogo, né? Não é. E quando a gente está começando, por exemplo, eu vim da psicologia, né? Então eu fui atravessada pela psicanálise, eu já tinha uma clínica. E funciona completamente diferente. E quando a gente está começando, a angústia é essa. O que eu faço? Aquela pessoa está falando para mim, está falando comigo, o que eu faço com aquilo? E aí entra no que eu ia dizer, né? Assim, para ser analista, existe um tripé essencial. Faça análise, estudo teórico e supervisão. Então, sem uma experiência de análise, não tem analista. Então, a gente só consegue manejar e ir amadurecendo na clínica, né? Enfim, né? Sacando um pouco como é que a coisa funciona com experiência da própria análise e com a experiência de conduzir as análises, né? Uma outra coisa que eu perdi agora. Mas eu vou voltar num outro tópico que você falou sobre a falta, né? Que tem uma frase que eu até falei no videozinho de chamada que eu fiz, que é da Denise Maurano, que é: não podemos nos curar da ferida de sermos humanos, né? Que, enfim, é um conceito bastante importante também, que de alguma maneira as coisas estão girando em torno dessa falta, né? Que você falou que tem a ver também com as pulsões, da tentativa de satisfação das pulsões, ou seja, é uma falta que nunca consegue ser preenchida, né? Então, e nós seres humanos, né? Enfim, sem entrar nas questões de estruturas clínicas, mas normalmente temos essa ilusão de que alguma coisa vai completar a gente, né? Que a gente vai zerar essa falta, não é? Então essa busca é meio incessante. E aí eu tenho uma parte do livro dela que é curiosa, que ela fala: não pensem que eu estou sendo pessimista de dizer isso, né? Que não tem jeito de, mas pelo contrário, é como você é uma maneira de você conseguir entender e lidar com essa falta de uma forma com menos sofrimento, talvez a gente pudesse dizer dessa forma, né? Ou seja, a falta está ali, não tem como a gente se livrar dela, mas a gente pode tentar negociar um pouco essa falta com esses desejos, né? Com esse desejo de satisfação da pulsão, né? Eu acho que, na verdade, eu não sei se é com menos sofrimento, mas a gente para de brigar com isso que falta, né? Porque a gente pelo menos não de vez em aceita quando, né? Para de brigar durante um tempo, depois pode brigar também se tiver algo acontecendo. Né? Um pouquinho. É isso, assim, como eu estava dizendo antes, né? A gente não é instintual, a gente é pulsional, a gente é marcado pela linguagem, né? E somos faltosos. Existe uma castração aí que está cortando todo mundo. E a gente, neurótico, não quer saber disso. A gente não quer que a gente é faltoso, a gente não quer saber que o outro não vai completar a gente não quer saber que aquela casa de praia maravilhosa que eu achava que se fosse minha eu ia ser feliz, não vai me trazer felicidade. Então, quando a gente faz análise, me parece que a gente fica mais avisado disso. Existe uma falta, existe uma castração em jogo, existe alguma coisa que é um limite que eu não vou poder ter. E eu não vou poder ter, não é porque só porque é proibido, é porque é impossível. Eu acho que a gente fica avisado dessa falta, a gente consegue contornar melhor, contornar melhor a falta, o que falta, né? Isso é curioso, porque, voltando também a um ponto que você falou sobre, tem a ver um pouco com isso, mas sobre a psicanálise não, né, de alguma maneira não está procurando eliminar o sintoma, não é essa a direção principal, né? É curioso, quando eu comecei a formação em análise, uma amiga minha falou: eu fiz psicanálise há muitos anos, mas eu desisti porque ela não eliminou o meu sintoma. Ela falou essa frase, e mesmo antes de eu estudar, enfim, né, ir para a teoria, isso me marcou. Eu falei: mas o que ela quer dizer com isso? Né? Que será que... Não perguntei, lógico, mas fiquei com essa frase, nunca mais saiu da minha cabeça, né? E depois eu fui tendo contato com outros pacientes que fizeram outros trabalhos, com outras técnicas, né, também de terapia, psicoterapia. E alguns pacientes têm as terapias breves, né? Enfim, não vou entrar nessa seara porque não domino e porque são muitas, mas alguns falavam: eu fiz, sei lá, 5 sessões e resolveu tudo da minha vida e tudo fez sentido e agora sim, não sei o quê, né?
E aí eu achava aquilo curioso, né? Eu falei, cara, como é possível, né? E eventualmente, né, como eu tive a possibilidade de conviver com essas pessoas por mais algum tempo, acabei notando que aquela mesma queixa estava ali de novo depois de algum tempo, né? Ou seja, de alguma maneira, é novamente essa busca ilusória, né, de tentar tamponar isso de qualquer jeito, né? Tipo, agora eu encontrei uma terapia que vai fechar tudo, agora não tem mais falta. Eu já consegui fechar, eliminei meu sintoma, e depois acaba retornando, que tem a ver com o retorno do recalcado, então aí já entra numa outra, de novo, numa seara teórica que a gente vai evitar um pouco, mas isso fala um pouco dessa ilusão, né, de completude, né, de que algo que a gente encontrou que vai sanar a falta, né? Seja no Pois que você é, falou de uma outra pessoa, ou da comida, ou de não sei o quê, ou da viagem, ou de uma casa, ou enfim, o que for, mas também por isso, né, dessa outra, da fala do outro, né, que de alguma maneira tampona isso, né? E que é pois temporária, é, aparentemente. é. E você me fez pensar nisso, que é o deslocamento do sintoma, né? Eu Uhum, resolvi esse aqui, mas a moção inconsciente por trás do sintoma vai aparecer do outro lado. uhum, Vai aparecer de algum outro jeito. E aí eu acho que tem uma coisa importante para dizer também, né? A psicanálise não está preocupada em eliminar sintoma, porém, os sintomas caem uhum, no correr de uma análise. Por quê? À medida que você vai acessando o que é da ordem do recalcado, do inconsciente, que você vai desrecalcando, porque o sintoma também é uma maneira da pulsão comparecer, né? Porque uhum, ela está ali, ela quer satisfação, ela quer sair. O recalque veio aqui, o sintoma, puf, faz ela aparecer. Então, à uhum, medida que você vai recalcando, que você vai acessando o inconsciente, os sintomas vão caindo. E uhum. aí, me parece uma coisa bacana também de dizer que geralmente uma análise é longa, Uhum. Ah, eu ia falar sobre isso agora, tá? É. porque é um processo, né? É uma travessia, como a gente colocou, né? Uhum, Você vai atravessar ali um caminho, porém os efeitos de uma análise podem ser vistos quase que imediatamente quando você começa. Não necessariamente você precisa esperar 10 anos para ver efeito de análise. uhum. Sim. Você ia falar? Não, eu penso numa imagem que isso me vem muito à mente quando as pessoas falavam né, disso que fiz em 3 dias e 3 vezes mudou minha vida, etc. Eu ficava pensando questões que são tão estruturais, né? Questões que são tão ligadas à base daquela pessoa, como que eu fico imaginando que é como reformar todo um prédio, a estrutura interna de um prédio, como se isso fosse possível de fazer em uma semana, por exemplo, né? Ou seja, para você reformar todo um edifício, todo mudar as estruturas que estão ali, enfim, de um funcionamento que não está muito legal, isso requer muito tempo, muito estudo, muito trabalho, não é uma coisa que né, vou pintar a fachada. É possível também, né? Mas eu acho que essa figura vinha muito à minha cabeça, né, na hora que tinha essa comparação de tempo, nessa preocupação, que tem que ser rápido. E hoje em dia, né, a gente está vivendo nessa época muito veloz, né, tudo acontecendo muito rápido, época era da informação, então tenho também essa ansiedade, né, de resolver tudo isso imediatamente, porque não tenho tempo a perder, né? E aí elimina justamente esse trajeto que é o do estudo sobre a sua própria construção, né? Ou seja, essa reforma não é uma reforma tão simples, né, que pode ser feita de uma hora para outra, assim, para ser bem feita, né? Se a gente puder falar dessa forma. E aí você me fez pensar isso, assim, que a psicanálise tem uma frasezinha que eu não sei se eu estou lembrando direito a ordem, mas é mais ou menos assim. A psicanálise é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Ou então é Uhum, para qualquer um, mas não é para todo mundo. Porque talvez fique melhor assim, é para qualquer um, mas não é para todo mundo. uhum, Porque é um puta investimento para você sustentar uma análise. E às vezes vale ir por um outro caminho que você uhum. quer outra coisa, faz outra coisa. Não, Isso, tem, não é todo mundo. exatamente. As pessoas acham que a gente é enlouquecido, né? Só análise funciona. Não, vai fazer outra coisa, né? É, Da É ordem o da que escolha. faz sentido para cada um, né? Enfim, o que de alguma a identificação ali e tô falando do sentido de identificação fora dos termos da psicanálise, né, para não entrar na teoria, mas o que for, né, mais o que parecer mais adequado para aquela pessoa naquele momento, né? Quando alguém perguntar, mas você acha melhor a psicanálise do que outra técnica? Cara, não, né? Não sei, para mim, né, tem um sentido, eu tenho uma percepção da psicanálise que é minha, né, e que eu acho que eu vejo dessa forma, como eu falei do exemplo do prédio, por aí vai. Mas talvez outras pessoas isso não é uma questão, né, não é por aí que passa. Tanto que eu vi que, Não,
Fala, desculpa. Me perguntam bastante sobre isso, né? Assim, psicologia ou psicanálise? E aí eu sempre digo, eu já recalquei a psicologia na minha vida, né? Então eu sempre falo da psicanálise mesmo. Olha, a psicanálise é investigação do inconsciente, você vai fundo. E a psicologia fica mais no nível consciente ali, são diferentes, né? Então eu Porque acho que vai disposto. tem uma frase que você até destacou aqui no material que você me mandou, que é das pessoas que dizem, né? Tenho medo de fazer análise porque eu vou descobrir coisas que eu não quero. E às vezes acontece isso mesmo, né? Você acaba descobrindo algumas coisas, ou tendo algumas lembranças que você não, né, não está muito afim de lidar com isso naquela hora. Às vezes pode acontecer realmente, né? E talvez não seja para aquele momento, para aquela pessoa, ou talvez não, porque eu acredito também que essas coisas acabam acontecendo num momento bem específico na análise, né? Quando você também já tem um terreno preparado para que isso possa acontecer, né? Isso também faz parte do trabalho do analista, né? Que, como você pontuou também, que dirige a análise, né? Não dirige o paciente ou o analisando, mas ele tá dirigindo a análise, está conduzindo a análise de alguma forma. Então, esse medo de encontrar alguma coisa que eu não vou, isso pode acabar acontecendo, né? A gente não pode também prever, como não tem uma receita de bolo, né? Mas normalmente, eu imagino, né? Como eu entendo, isso acaba acontecendo num momento em que já existe um terreno preparado para você se deparar com essas questões, né? Pois é, assim, o neurótico ele não quer saber disso que falta. E a análise vai dizer, olha, tem uma falta, e a gente não quer saber disso. Então, sim, quando as pessoas comentam, tenho medo de fazer análise, porque eu vou descobrir coisas que eu não quero. Vai. Só que é como o Rafael está dizendo, né? Assim, é isso, assim, tem um tempo para isso, tem um percurso para isso. Eu não vou descobrir aquele babado lá do meu inconsciente, daquela trama toda, se eu não tenho condição para isso. O psiquismo funciona de um jeito que a gente vai dando passos. E também, isso é responsabilidade do analista, né? A gente às vezes fala brincando de interpretação selvagem. A gente não trabalha com interpretação selvagem, né? Não vai... Porque às vezes o analista saca, antes do analisando sacar. Mas cabe a ele, Freud fala disso, aguardar o tempo do analisante chegar lá. Tem muito, nesse momento entra essa outra questão, né? Que é, às vezes, mas você é do tipo que fala ou do tipo que não fala? Às vezes tem a pergunta antes de começar o processo, né? Pois é, que daí tem um pouco disso, né? Na verdade, o que é falar, né? O que é isso que está em jogo, né? Ou seja, tem momentos específicos, né? Para o que pode ou o que deve, ou, enfim, para o que é possível de ser dito também. Pode fazer uma live sobre isso, Rafael, sobre o analista, sabe por quê? Eu tô lembrando da época, não lembro quem conta isso, enfim, uma época que todos os analistas usavam terno cinza. Então, o analista não pode falar com o paciente, não pode encontrar o paciente na rua, não pode rir, não pode cumprimentar. Tem todo um mito ainda em torno disso, né? Você já encontrou com o seu analista na rua, assim, no meio do nada, assim? Eu encontrei analisante, saindo da academia. Eu estava sendo toda... Já encontrei analisante, mas é isso, a gente está na vida, né? 8 também a gente. Exatamente, E uma coisa que é interessante também, que também faz parte, né, da técnica, já que a gente está falando um pouco sobre isso agora, que é a função analista, né? Ou seja, o analista está sendo analista ali naquele momento, quando está acontecendo a análise, no momento do setting analítico, né? Ele não é analista o tempo todo indo ao mercado, ele tem uma função que está sendo operada naquele momento, né? Então, isso também é um ponto importante de se pensar. Psicanalista é função, né? Então, assim, eu sou psicanalista num set analítico. Aqui é Juliana. Claro que eu sou atravessada pela psicanálise, a gente está falando de psicanálise, né? Mas, assim, não estou fazendo nada. Então, assim, isso é muito importante, né? Que é função. Porque curioso alguém falar, mas é como se, né, se um dia você está meio chateado também... Mas, pô, né, como se o analista não pudesse sofrer, não pudesse ter as questões, né? Ou seja, né, o sujeito tá ali, né? O psicanalista está num lugar, o sujeito está no outro, mas é lógico que, né, é inegável que no percurso de análise você acaba, enfim, tendo outras maneiras de entender, né, as coisas pelas quais você está passando. Mas isso não impede que você sinta, né, que você seja atravessado por determinadas coisas que são da ordem do inconsciente, que são coisas muito... eu falar pesadas, às vezes não são pesadas, mas enfim, que faz parte dessa ordem. É imprescindível. Trauma, eu acho que foi lá que um bom analista ele é muito neurótico. Então, a gente está tudo, eu ia falar uma palavra que o horário não permite, mas enfim, a gente está todo sofrendo. Então, o
psicanalista ele é muito neurótico, ele vai se haver com as questões dele muito numa análise, mas muita coisa. Rafa, já são 20 para as 7. Eu queria dar um fechamento e depois abrir para pergunta, de repente. Pode, ótimo. Uhum. Pode ser? Sim, claro. Desculpa, né? Aquela. Não, mas tá certíssimo, a gente tinha combinado do horário mesmo. Vamos lá. Enfim, a gente falou muito da pulsão, né? Que ela é desrecalcada. E o que a gente faz com ela? Existem algumas maneiras do que fazer com a pulsão e eu queria falar um pouco disso porque isso é bacana. É o resultado de uma análise, né? Então, a gente pode sublimar a pulsão pela arte, pelo trabalho. A pulsão sexual ela é elevada, né? E aí a gente, através dessas atividades, a gente consegue colocá-la para fora. Existe a satisfação direta, que é dar um sim à pulsão. Você está ali a fim de tal coisa, a fim de tal pessoa, a fim de, sei lá. Você vai, eu vou dar sim para isso e vou bancar, e vou pagar isso, essa conta. Uhum. E tem a deliberação. Marco Antônio Coutinho Jorge fala muito disso, e eu acho que isso é tão bacana. A deliberação é o não consciente à pulsão. O recalque é o não inconsciente à pulsão. A pulsão vem, o recalque vai lá e fala não e sufoca ela. A deliberação é um não consciente. Bom, e o Marco deu esse exemplo que eu repito sempre, eu acho o máximo. Estou a fim de comer feijoada. Eu vou almoçar feijoada, eu vou jantar canja, porque eu não posso viver de feijoada. Então, um processo de análise me permite ter essa liberdade de dar sim ou não à pulsão quando ela se manifesta. Então, assim, essa possibilidade de escolher, essa promoção de vida que a psicanálise traz, eu acho que coloca a gente num outro lugar. Mais ou menos isso que eu queria falar, assim, para fechar um pouco do que eu trouxe. Muito bem.